bom? Hoje a gente está aqui para a coletiva da operação Código Seguro 3. Aqui o Dr. Cláudio Álvares Santana, diretor de atividades especiais da Polícia Civil, Dr. Rafael Mendes Escatolon, coordenador de recrutamento ao crime organizado da Polícia Civil, delegado Guilherme Facinelli, titular da DRCI, Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, e delegado Gustavo Godoy e delegado Guilherme da Rocha, que são os responsáveis pela investigação. Dr. Cláudio. Pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez a Polícia Civil, na data de hoje, startando aí a terceira fase da Operação Código Seguro, operação que visa desarticular uma organização criminosa que atua nas mais diversas fraudes virtuais e digitais. Então, na data de hoje, a Polícia Judiciária Civil cumpriu 48 ordens judiciais, dentre elas 7 prisões, 15 buscas e apreensões e sequestro de bens e valores que já estão totalizando quase 6 milhões de reais. Então, a ideia nossa, mais uma vez, da Polícia Judiciária Civil, é enfrentar as organizações criminosas que atuam dentro do estado de Mato Grosso, e tanto no meio físico e no meio virtual, no meio digital. Então, essa operação de hoje é mais uma demonstração que a internet não é uma terra sem lei, não é uma terra de ninguém, e que a Polícia Judiciária Civil vai combater e vai enfrentar também organizações criminosas que estão aí ligadas no meio virtual, no meio digital. Vou passar a palavra ao Dr. Guilherme Facinelli, titular da DRCI, e os demais colegas aí que podem esclarecer melhor, participaram diretamente nas investigações da operação de hoje. Muito obrigado, bom dia. A operação aí foi um trabalho aí da terceira fase da Código Seguro, trabalho emblemático, no enfrentamento dos crimes informáticos próprios, que são aqueles que obrigatoriamente os criminosos eles precisam da rede mundial de computadores para praticar. A Polícia Civil consegue, com essa ação hoje, por intermédio da DRCI, demonstrar que aqueles criminosos que se aventuram aqui pelo estado de Mato Grosso, inclusive pelo meio virtual, eles serão identificados e serão caçados aí Brasil afora, Pelo exemplo da operação hoje, que teve medidas judiciais cumpridas em 9 estados da federação, nos mais rincões aí do interior de Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha, no interior do Maranhão, no interior da Bahia, em algumas capitais aí, como São Paulo, principal capital do país, Então, isso é uma resposta aí que a Polícia Civil entrega para a sociedade mato-grossense, prestando contas daquilo que somos pagos para ser feito. Então, eu passo a palavra aí para os delegados que coordenaram as investigações. Só o microfone. Isso, a gente volta aqui no microfone. Isso. Vou aqui para falar também. Bom dia a todos. Na manhã de hoje, a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, através de outras unidades que também prestaram apoio, deflagrou a terceira fase que nós chamamos de Operação Código Seguro. Na manhã de hoje, a ação que foi desenvolvida, ela tinha o objetivo de finalizar o inquérito policial em andamento, cumprir, como disse, dezenas de ordens judiciais espalhadas no Brasil afora, incluindo mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, sequestro de bens e valores avaliados em aproximadamente 6 milhões de reais, remoção de pelo menos 10 páginas com conteúdo ilícito identificado das redes sociais e da internet, e também realizar a apreensão de criptomoedas utilizadas pelos criminosos para a lavagem dos delitos. Hoje, como disse, é a terceira fase da operação, concluindo uma investigação que se iniciou no ano de 2023, através de identificação de atividade anômala em serviços e sistemas disponibilizados nas instituições de segurança pública, e com base nessa identificação foi relatado à Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, que então instaurou o procedimento, realizou investigações complexas, considerando a amplitude dos investigados, considerando a fragmentação
que eles estavam utilizando, tanto em razão do território por eles utilizados, como também das práticas e crimes que eles estavam praticando. Nós identificamos criminosos que atuam em fraudes bancárias, criminosos que atuam fraudando e clonando veículos Brasil afora, criminosos que estavam cometendo estelionatos e furtos qualificados contra empresas localizadas tanto no Brasil quanto também empresas sediadas no estrangeiro, né? E tudo isso, todos esses valores que eram obtidos eram então angariados pelos criminosos que utilizavam diversas técnicas justamente para dissimular a origem ilícita, configurando então o crime de lavagem de capitais. Na manhã de hoje, como disse, foi dado cumprimento a esses mandados, são 7 investigados presos, são aproximadamente 15 mandados de busca e apreensão cumpridos, claro, identificados e cumpridos. A remoção das páginas do arte já está em andamento, né, bem como o sequestro de bens já realizado e também a remoção desses conteúdos. Foi uma investigação extremamente complexa, né, é um marco para a Polícia Civil de Mato Grosso, porque demonstra a expertise da própria instituição na identificação e no combate a esses crimes praticados, e demonstra que o braço da Polícia Judiciária Civil para investigar e para responsabilizar esses criminosos, ele possui alcance nacional. É uma operação, né, que atinge diversos estados, como dito, os rincões mais profundos do nosso país. Todas as regiões do país estão sendo visitadas por policiais no cumprimento dessa operação. Então nós temos alvos dos estados de Amazonas, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Santa Catarina e Rio de Janeiro. Os mandados de prisão foram cumpridos, os mandados de busca e apreensão foram todos também realizados, e isso é fundamental porque permite agora que a gente analise os elementos que foram obtidos, identifique eventualmente outras provas que vão corroborar a nossa linha de investigação e também vão permitir que nós identifiquemos outros crimes eventualmente por eles praticados, e a depender de como for identificado e analisado esse conteúdo, a gente pode inclusive falar em outras fases da operação, porque são células criminosas que atuam exclusivamente na prática de crimes. O trabalho deles é cometer crime do momento que eles acordam ao momento que eles vão dormir. Então, do que foi apurado, né, em termos de materialidade e autoria, já há bastantes elementos, está bastante robusto o inquérito policial. Porém, como foram analisados e obtidos muitos aparelhos e dispositivos, agora nós passamos a uma outra fase da investigação. Nós analisamos o que temos, concluímos esse inquérito em relação a esses investigados e passamos também, analisando o que foi apreendido, a eventualmente apurar outros crimes praticados e também eventual identificação de outros coautores e partícipes que eventualmente não tenham sido alvos nessa fase. Foi uma operação que demandou muito da Polícia Judiciária Civil, em termos de efetivo, em termos de esforço, em termos de disposição. Não é fácil realizar uma investigação como essa, porém a Polícia Judiciária Civil, e principalmente a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, possui todo o know-how, toda a expertise, em termos de servidores e em termos de estrutura, para dar a resposta que hoje está sendo dada. Então, a deflagração da terceira fase da Operação Código Seguro é um marco e é um atestado de eficiência, de comprometimento da instituição com a responsabilização e com a investigação de crimes cibernéticos, por mais complexos que eles sejam e por mais longínquos que estejam os investigados. Acho que hoje fica claro para os criminosos e, com base nisso, a Polícia Judiciária Civil ela está atenta, ela está atuando, e também não há local para que quem cometa o crime cibernético possa escapar da responsabilização pela Polícia Civil de Mato Grosso. Vou passar a palavra aqui para o doutor Gustavo, que é quem deu início na investigação, né, e pode dar todos os detalhes aí desde o início dessa investigação que culminou na operação de hoje. Senhores, bom dia.
Agradecer, em primeiro lugar, a presença dos senhores aqui acompanhando, sempre prestigiando a Polícia Civil. Essa investigação começou em 2023, como o doutor Guilherme já falou, foi detectado pelo nosso sistema de tecnologia de informação. A gente tem o setor da Polícia Civil, que cuida de todos os sistemas que são de responsabilidade do PJC, e ele identificou uma tentativa de acessos anormais, né? Ou seja, um mesmo usuário estaria tentando fazer milhares de consultas diferentes, e é humanamente impossível que alguém consiga fazer, por exemplo, 3.000 consultas no mesmo dia, né? Consiga acessar 3.000 vezes o sistema. Então, o próprio sistema da Polícia Civil conseguiu já identificar e, nesse primeiro momento, já bloqueou esse acesso. Como que se deu esse acesso? Através de usuário e senha de servidores que provavelmente não tiveram a devida cautela na guarda dessas senhas e esses criminosos conseguiram acessar indevidamente o sistema usando credenciais de um servidor público, né? Então seria, fazendo uma analogia, como se eu tivesse escrito o meu e-mail e minha senha e tivesse anotado no papel, tivesse perdido, tivesse caído no chão e alguém passou, pegou aquele papel, viu, opa, está aqui o e-mail, o Gustavo, a senha dele, vou entrar lá no e-mail e vou acessar. Isso não quer dizer, em momento algum, que teve qualquer tipo de ataque hacker, tá? Isso é muito importante a gente deixar claro, que o sistema da Polícia Civil, ele é íntegro, ele é lícito, não teve nenhuma interferência externa, né? Quando a gente fala de esse tipo de crime, se imagina logo um hacker, alguém que conseguiu achar uma brecha, conseguiu burlar o sistema de segurança da Polícia Civil, e não foi isso que aconteceu. Foi através de credenciais vazadas de servidores públicos de Mato Grosso. Então, logo nesse primeiro momento, o nosso serviço de TI comunicou, fez um relatório, comunicou aqui a DRCI, que imediatamente já instaurou um inquérito policial para investigar. Então, foi detectado que esses acessos indevidos estavam vindos da cidade de Francisco Alves. Por esse motivo, no ano passado, no primeiro semestre, foi deflagrada a primeira fase da Operação Código Seguro. Foi cumprido um mandado de busca no município de Francisco Alves. Lá no momento, um indivíduo, um rapaz de 20 e poucos anos, cumprimos o mandado de busca na residência dele, e lá naquele momento ele confessou para a gente que teria sim montado um site, esse site teria sido encomendado por uma pessoa de São Paulo, teria pago a ele para que ele fizesse um site, e como se fosse um robô, com usuário e senha vazado, como eu já falei para os senhores, esse robozinho ia lá no sistema da Polícia Civil e tentava pegar informações de chassis, né, que é o número identificador de veículos. Então, esse site que ele montou fazia isso. Você colocava lá o número do chassi, ele ia no sistema tentar confirmar se esse chassi era verdadeiro ou não. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente fez a apreensão do telefone celular dele, a apreensão do computador dele, todas as demais medidas investigativas, e logo em seguida, cerca de 2 meses depois, já foi deflagrada a segunda fase dessa operação, da Operação Código Seguro, que já foi no município de São Paulo. Lá foi cumprido o mandado de busca na residência dessa pessoa que teria encomendado o site para ele, que hoje, inclusive, é também objeto do mandado de prisão. Então, a partir dessa análise dos telefones celulares apreendidos, dos computadores envolvidos, todas as diligências investigativas, a gente conseguiu descortinar essa organização criminosa que se apurou ser muito maior do que a gente imaginava. Ou seja, começamos investigando uma tentativa de acesso indevido ao sistema da Polícia Civil e descobrimos uma organização criminosa bem robusta, bem organizada por trás disso tudo, né? Então, se identificou que essa organização criminosa, que era liderada por esse indivíduo morador de Francisco Alves, que era conhecido na internet como Ganso, ele teria outro site que faria o quê? Como se fosse um robô que fazia pesquisa de números de cartão de crédito. Se os senhores olharem, qualquer cartão de crédito, ele tem 16 dígitos. Quando você pega os 6 primeiros dígitos, é o que eles chamam de BIM. Então, ali dentro daqueles 6 primeiros dígitos, os senhores vão saber se o cartão de crédito ele é da bandeira Mastercard, da bandeira Visa, da bandeira American Express, da bandeira Elo, se é um cartão de crédito nacional ou internacional, se ele é corporativo ou não, qual banco que emitiu, se foi o Banco do Brasil, se foi a Caixa Econômica Federal, enfim, a partir desses 6 primeiros dígitos você tem quase que uma impressão digital do cartão de crédito. E o que esse robô dele fazia? Ele pegava a partir desses 6 primeiros dígitos e ele ia fazendo tentativas de compras em sites que não tinham muita segurança. Então, vamos supor que os 6 primeiros números fossem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele ia fazer a tentativa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 0, 0. Deu certo? Beleza. Entrava no sistema dele que aquele cartão era válido.
e assim ele ficava fazendo, o robô ficava fazendo diversas tentativas, de modo que identificasse os 16 dígitos válidos de um cartão. Depois que tivesse esses 16 dígitos válidos, o próprio robozinho tentava fazer também aquele chamado CVV, que são os 3 dígitos que ficam atrás do cartão, até a hora que esse cartão passava. A hora que esse cartão passava, ele fazia um teste, uma compra de R$1. Esse cartão passava, era aprovada a compra, então esse cartão era válido, era apto para ser vendido nos sites que eles tinham. Então, era uma fraude bem sofisticada, dependia de um conhecimento muito grande de informática, e com isso, com esses cartões, eles ganhavam, na verdade, essa organização criminosa, ela oferia lucro de 2 formas. Primeiro, com a venda dos números de cartão de crédito, que as pessoas entravam no site, faziam uma compra, se cadastravam, tinham um login e uma senha nesse site, compravam créditos para poder fazer consultas a cartões de crédito. Então, além de vender esses dados de cartão, eles também usavam esses cartões de crédito fraudulentos para fazer diversas compras. Compras de aparelhos de telefone celular, tablets, computadores, recargas de cartão de crédito, aplicativos de transporte urbano. Então, era uma série de golpes que eram dados com esses cartões de crédito e aí conseguimos identificar essa organização criminosa que teriam vários sites diferentes. No mínimo, foram identificados 3 sites diferentes, que foram, hoje a Justiça determinou a retirada desses sites. E, além disso, não só a propaganda, a venda desses produtos e também o suporte aos usuários, aos compradores desses números de cartão de crédito, eram feitos também nos aplicativos de mensagem, no Telegram e no WhatsApp. Então, as pessoas compravam o crédito nos sites e podiam procurar os administradores, ou no Telegram, ou no WhatsApp, para tirar dúvida, para compartilhar experiências, para demonstrar os ganhos que tinham obtido, mostrando telefones celulares que foram comprados, enfim. Então, foi feita, se descobriu essa presença da organização criminosa com esse tipo de crime. E, além disso, o indivíduo de São Paulo, o morador de São Paulo, que foi alvo da segunda fase da operação, também foi possível confirmar que ele usava esses dados de chassis para remarcar chassis de carros roubados e carros furtados. Então, era um comércio de carros roubados e carros furtados, ele usava esses chassis que eram consultados para poder justamente remarcar e emitir documentos falsos, depois, posteriormente, revender esses veículos. Tá? Esse serviço de consulta de chassi, ele não parou quando a Polícia Civil foi lá e deflagrou a primeira e a segunda fase da operação, quando o próprio setor de tecnologia da informação brecou esse acesso, essa tentativa de acesso aos sistemas da Polícia Civil, porque eles conseguiram outras formas de viabilizar esse tipo de consulta. Inclusive, na nossa investigação, a gente conseguiu identificar que esse indivíduo de São Paulo estava usando o usuário e senha de um despachante do Paraná. Então, ele usou o usuário e senha do Detran do Paraná, de um despachante, para fazer esse tipo de consulta. Tá? Então, com base em tudo isso que foi apurado, foi representada aí não só pela prisão preventiva, pela busca domiciliar, pelo sequestro aí de quase 6 milhões de reais em valores, que a gente conseguiu identificar que a lavagem de dinheiro era feita não só através do uso de parentes, o alvo principal, aí, o vulgo Ganso, ele usava a mãe e então namorada na época para poder lavar esse dinheiro para ele, como também a utilização de criptoativos, criptomoedas e apostas em plataformas de apostas esportivas, as chamadas bet. Então, o dinheiro era colocado, esse dinheiro sujo, proveniente do crime, era colocado nessas bets e depois, caso tivesse algum tipo de ganho, o dinheiro era sacado sob aparência lícita. A mesma coisa as criptomoedas. Ele pegava o dinheiro ilícito, o dinheiro sujo, colocava numa criptomoeda, um Bitcoin, por exemplo, e depois, quando tivesse uma valorização desse Bitcoin, ele sacava o valor acrescido às vezes do dobro, do triplo do valor original que tinha sido depositado. Tá? Então, e hoje foi cumprido, todos esses mandados foram cumpridos, inclusive os canais do Telegram, o grupo do WhatsApp foram derrubados por decisão judicial, estão sob custódia atualmente da Polícia Civil. Então, todas as pessoas que estão naquele canal, naqueles grupos do WhatsApp, hoje foram surpreendidos de manhã com a informação que esse canal está desabilitado, ele está sob custódia da Polícia Civil. A mesma coisa, os sites, esses 3 sites que eram usados para venda de números de cartão de crédito, também, quando se tenta acessar, ele é direcionado por uma página da Polícia Civil informando que esse site está sob custódia da Polícia Civil. Como o doutor Guilherme Rocha falou, a investigação, ouso dizer que a investigação mais importante
da história da Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, um pouco mais de 5 anos da criação da DRCI. É uma investigação emblemática, porque pela primeira vez se conseguiu chegar nos criminosos que agem de forma sorrateira, por trás dos computadores, atuando pelo Brasil inteiro, não só no estado de Mato Grosso, como agindo no Brasil inteiro. Então, é emblemática a gente ter conseguido chegar em todos esses criminosos, nenhum deles residente aqui em Mato Grosso, todos eles espalhados pelo Brasil, que deram um prejuízo tão grande, não só para sites, para varejistas aqui do Brasil, como do exterior. Delegado, o senhor falou do uso da senha. A investigação se essa senha de fato foi perdida por um servidor ou foi cedida por um servidor, se há o envolvimento de um servidor público nessa situação? Sim, foi apurado, não tem nenhum tipo de envolvimento de servidores, envolvimento a título de dolo, talvez um descuido, né? Então, tanto que por conta disso, o próprio sistema da Polícia Civil passou a adotar outras medidas adicionais para impedir que a pessoa, por mais que ela não tenha, a senha dela tenha por acaso vazado, ela tenha perdido uma senha, que uma pessoa mal intencionada não consiga acessar de forma indevida, tá? Então, mas não teve nenhuma participação, isso já foi apurado, já está comprovado. Todos esses servidores também foram vítimas desse grupo aí que conseguiu obter de forma fraudulenta o usuário e senha deles. A senha que eles conseguiram foram da Polícia Civil de Mato Grosso, e daqui de Mato Grosso que eles acessavam lá de São Paulo os veículos roubados daqui, como que eles conseguiam de um estado para o outro? O sistema da Polícia Civil ele consegue acessar dados de veículos espalhados pelo Brasil todo, que é um sistema do Denatran, né? Então, conseguiam lá de São Paulo tentar acessar dados de chassis de veículos que não estivessem aqui. E aí pegavam um chassi de um veículo roubado, vamos supor, um Gol 1.0 branco, modelo 2020. Ele conseguia pegar um chassi de um mesmo veículo que não fosse roubado e conseguia fazer a remarcação. Ele consultava, via que o chassi era válido, que não era um veículo roubado, e fazia a remarcação. Entendi. Quantas vítimas foram lesadas nesse esquema aí? Foi possível identificar? Não teve nem como mensurar a quantidade de vítimas, porque era um esquema muito grande. Assim, infelizmente, nem todas as varejistas colaboraram com a polícia. A gente tentou a colaboração da Amazon, da Magazine Luiza, da Uber, da 99, da Recarga Pay, que foram empresas que foram vítimas, que sofreram um prejuízo enorme, mas infelizmente acredito que para eles não compense levar isso à frente, né? Porque o lucro deles é tão grande, isso é uma gota no meio do oceano, mas ainda assim a gente não tem como escolher se a vítima quer ou tem interesse ou não tem. Nosso objetivo, nosso dever é combater o crime, mas foram milhares de vítimas, isso a gente pode dizer, foram milhares de golpes que foram praticados, mas não tem como mensurar a quantidade específica. Qual que é o lucro médio da organização criminosa? Ficou em torno de 6 milhões, somando todos os integrantes, em torno de 6 milhões de reais. Durante todos esses anos? Durante cerca de 2 anos, tá? 2023 até agora, 2025, foi apurado em torno de 6 milhões de reais esse lucro que eles obtiveram. Só fazer uma observação em relação aos acessos. Só fazer uma observação em relação aos acessos, que foi pedido inclusive prova emprestada e encaminhada para outros estados da apuração, porque servidores de outros estados também tiveram senhas vazadas. Então não se trata de um problema exclusivo de Mato Grosso. O grande marco nessa investigação é que a gente conseguiu aqui identificar uma organização de atuação nacional que teve senha vazada de um servidor aqui, mas teve uma senha vazada lá de um servidor do Amazonas, do Paraná, do Paraná, e assim sucessivamente. Então, é uma resposta, né? A resposta ela não se concentra aqui só em relação aos servidores de Mato Grosso. Então, a apuração conseguiu verificar isso. Então, queria deixar isso bem claro. Importante, deixa eu voltar. Importante até esse gancho que o Guilherme viu, é que não só sistemas de segurança, a gente conseguiu identificar inclusive acesso indevido ao Sistema Único de Saúde, de pessoas inclusive conseguiam colocar outras pessoas como falecidas dentro do sistema do SUS. Então, é muito além do sistema só de segurança pública, tá? Foram diversos sistemas do governo federal, do governo estadual, do governo de São Paulo, do Rio de Janeiro, foram identificados diversos acessos indevidos a outras credenciais de servidores públicos espalhados pelo Brasil inteiro. Então, como o doutor Guilherme falou, foi pedido compartilhamento.
logo que identificadas, assim que foram identificadas ao longo desses 2 anos de investigação, vamos supor, uma senha da Polícia Civil do Paraná, que estava sendo vazada, nesse momento, imediatamente, a Polícia Civil do Paraná era comunicada para que alertasse os seus servidores para que alterasse a senha e tomasse as devidas medidas para que não tivesse mais esse acesso indevido. Quais seriam as medidas tomadas agora para que esses criminosos não consigam acessar tão facilmente assim o sistema, como verificação em 2 etapas? Quais seriam as medidas? Exatamente. Uma delas foi a verificação em 2 etapas, que foi imediatamente implantada, né? O próprio monitoramento foi intensificado, tentativas de acesso provenientes do exterior também foram implantadas. Então, foi uma série de medidas que foram implementadas pela TI. Não posso entrar em muito detalhe de todas as medidas, mas as principais foi o que você falou. A própria autenticação duplo fator foi implementada imediatamente após a descoberta aí dessas tentativas de acesso indevido, foi já implementada a autenticação duplo fator. E esses veículos que tiveram chassi adulterado, que eram revendidos, eles eram revendidos assim no mercado, por exemplo, como a LX, ou eles também vêm revendidos para essas concessionárias que vendem veículos usados? Diversas formas, tanto plataformas online, pessoas físicas, agências de automóveis, tudo isso vai ficar a cargo da Polícia Civil de São Paulo, que vai investigar especificamente a questão da revenda dos veículos. Né? O que a gente investigou aqui e está repassando para a Polícia Civil de São Paulo é justamente essa remarcação de chassis que foi feita pela Polícia Alfa lá de São Paulo. Mas a condução dessa investigação com mais detalhes para descortinar os demais integrantes envolvidos especificamente com essa questão da venda dos veículos vai ficar a cargo da Polícia Civil de São Paulo. Delegado, o senhor comentou aí na questão, o início tudo foi com esse interesse de informações sobre veículos, né? Mas assim, teve um ponto de fragilidade no caso de Mato Grosso do top sistema, porque a gente sabe que o desafio hoje é muito grande em relação aos dados, né? A gente teve noção do Banco Central, enfim. Tem pontos de fragilidade que vocês acabaram apurando com essa operação também, digamos assim, que facilitava até o acesso desses criminosos? Não, muito contrário, e eu acredito inclusive que o nosso setor de TI foi proativo. Logo que ele identificou uma possibilidade de ter um acesso indevido, ela já fechou essa porta, já implantou uma autenticação do duplo fator, já alertou aqui a delegacia. Então não teve, como eu disse, não foi um ataque hacker, não teve nenhuma vulnerabilidade do sistema. O sistema ele é íntegro, ninguém conseguiu acessar indevidamente sem usuário e sem senha. Não teve assim, uma porta, um hacker que conseguiu uma brecha, não teve nada nesse sentido. Foi justamente talvez não uma falha humana, mas um descuido com a sua senha, com o seu usuário, que se conseguiu acessar. Qualquer pessoa, inclusive até uma pessoa que não tem conhecimento de informática, se achasse no chão o usuário e senha do servidor dizendo qual era o sistema, essa pessoa conseguiria acessar. Não teve nenhuma vulnerabilidade, muito pelo contrário, o sistema ele é muito íntegro e impossibilitou que essas tentativas continuassem ao longo do tempo. Doutor, o senhor falou que essa pessoa, que o líder da organização seria uma pessoa experiente no sistema de informação, né? Ele era formado em algum tipo dessa área? O que ele fazia de fato? Não, ele não tinha nenhuma formação na área, muito pelo contrário, nenhuma formação. Ele autodidata, ele nos informou em uma entrevista no dia do cumprimento da primeira fase da operação, que ele aprendeu tudo através de tutoriais na internet, vídeos no YouTube, ele não tinha nenhuma formação. Ele, se não me engano, só tem o ensino fundamental completo, tá? Esse indivíduo, inclusive, o Vulgo Ganso, que é morador de Francisco Alves, ele foi preso cerca de um mês atrás, quando estava numa boate, lá em Toledo, Paraná, interior do Paraná. Ele fazia compras de camarotes, de combos de bebida com cartões falsos, e nesse momento ele foi preso em flagrante lá pela Polícia Civil de Paraná, alertada pelo dono da boate, que ele estaria fazendo uso desses cartões para comprar, tá? Então ele, na verdade, ele já está preso, ele está preso no presídio de Cascavel, e hoje foi cumprido outro mandado de prisão contra ele. Ele já está com 2 mandados de prisão, na verdade, em seu desfavor. Delegado, só para eu entender... Ele tem 20 e poucos anos, agora a idade certa tem acho que 23, 22 anos, podemos confirmar para você, mas é um rapaz bem jovem, sem nenhuma experiência, não tinha passagem policial nenhuma, né, de classe média baixa, uma pessoa comum, não tinha nenhuma formação, não era ninguém que tinha um grande conhecimento de informática. Ele aproveitou somente aí
desses grupos, desses canais do Telegram, grupos de WhatsApp, tutoriais no YouTube, para poder agir dessa forma ilícita. Delegado, só para eu entender, o Ganso, ele é quem fornecia o sistema, tipo, por exemplo, para São Paulo para fazer a fraude dos chassis e também para outros criminosos para fazer a fraude dos cartões. E esse grupo que eles tinham era um grupo de criminosos que buscavam algum tipo de brecha ali para poder aplicar golpe? Sim, o vulgo Ganso, como você falou, ele tinha um site que fazia essa consulta de chassis, que ela não parou, mesmo quando a Polícia Civil fechou a porta do tentativa de acesso ao nosso sistema, ele continuou acessando por outros meios, outros usuários de outras instituições, e tinha também os sites que ele fazia essa criação, manutenção do site, que fazia a venda aí de produtos, de cartões de crédito clonados, tá? Então, além dele, diversas outras pessoas, que todas elas foram presas hoje nessa data, espalhadas aí, pelo menos os administradores do site, estavam em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, estavam em Cabo Frio, Rio de Janeiro, Manaus, Amazonas, na Bahia também. Então todas essas pessoas estavam envolvidas na criação e na manutenção desses sites foram presas hoje. Quantas pessoas tinha nesses grupos? Em termos de usuários, milhares de usuários. Então, eles, na verdade, eram os administradores dos grupos, tá? Mas tinham milhares de pessoas, por exemplo, no canal do Telegram. Milhares de pessoas que ficavam lá o dia inteiro conversando, debatendo sobre formas de dar golpe, fragilidades, o melhor lugar para conseguir fazer uma compra com cartão de crédito clonado. E esses grupos hoje, esses canais, foram todos derrubados aí com autorização judicial, então sob custódia da Polícia Civil. Delegado, esse grupo, de alguma maneira, tem ligações ou fazem parte de alguma facção criminosa? Isso foi evidenciado ou não? Não, né? Eu estou dizer, não teve nenhuma participação, nenhum envolvimento com facção criminosa, apesar de ser uma organização criminosa, mas não tem nenhuma ligação com nenhuma facção criminosa que atue ou no Mato Grosso ou no Estado. Obrigada, delegado. Doutor, fica vocês aí só para não fazer umas imagens para vocês aí. Só um pouco. Acabou? Beleza, obrigado a todos.